Classificação de treliças: simples, compostas e complexas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Prof. Carol Grossi e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias da Engenharia de Estruturas. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as treliças compostas e as treliças complexas. Mas, professor, você começou o vídeo falando de treliças simples, compostas e complexas. E a simples? A treliça simples eu conversei um pouquinho mais nesse vídeo aqui, porque elas são a grande maioria das treliças. Então, vai lá para você dar uma olhada como que funciona as treliças simples, mas só para a gente lembrar aqui rapidinho, as treliças simples são aquelas que são formadas a partir da unidade básica triangular, acrescentando um nó e duas barras. Um nó e duas barras. Bom, mas nem toda treliça segue esse padrão de formação. Por exemplo, como são as treliças compostas? Como o próprio nome diz, é uma treliça que é composta por duas ou mais treliças simples. Então, se eu tenho uma treliça simples e eu junto ela com outra treliça simples, eu criei uma treliça composta. Esse tipo de treliça também é bastante utilizado porque ele permite vencer vãos maiores com menos quantidades de barra do que se eu utilizasse uma treliça simples. Então, existem três maneiras que a gente pode juntar as treliças simples. Então, as treliças elas podem ser ligadas por um nó e uma barra em comum. Então, por exemplo, nessa treliça a gente tem duas treliças simples, ABC e DEC. Eu liguei essas duas treliças no nó C e com a barra BE. Então, eu criei uma treliça composta. Eu posso também combinar as treliças por três barras. Então, nessa treliça, a gente tem uma treliça simples maior, que é a DEF, e eu combinei essa treliça maior com uma treliça menor, ABC. Ambas são treliças simples. Para eu conseguir combinar essas duas treliças, eu usei três barras, a EC, a DA e a FB. As treliças elas também podem ser combinadas de modo que as barras de uma treliça simples grande, chamada de treliça principal, nesse caso, a treliça A, B, C, D e E é a nossa treliça principal. Eu vou substituir as barras por treliças simples, que a gente chama de treliças secundárias. Então, as linhas tracejadas seriam as barras que comporiam a nossa treliça simples, essa treliça grandona. Eu retirei essas barras e substituí por essas treliças secundárias. A inclusão dessas treliças secundárias pode fazer com que haja uma melhor transferência de cargas e também diminuir o comprimento livre dessa barra da treliça principal. A gente viu lá no vídeo das treliças simples que quando as barras elas estão comprimidas, a gente tem que tomar cuidado com a flambagem. E quanto maior é a barra, maior é o comprimento livre, que é o que a gente chama, mais fácil é dessa barra flambar. Então, essa opção de treliças secundárias pode ser bastante interessante. Bom, então a gente já viu treliças simples e treliças compostas. Como seriam as treliças complexas? Qualquer treliça que não seja simples ou composta. É isso. Se você não conseguiu identificar uma treliça simples ou uma treliça composta, essa treliça é complexa. Mas na maioria das vezes a gente vai ter barras cruzando em X. E isso dá um indício de que a treliça é complexa. Esse exemplo é um exemplo de treliça complexa. Esse vídeo foi bem rapidinho, só para a gente terminar a nossa classificação das treliças. No próximo vídeo, a gente vai entrar um pouquinho mais na teoria e conversar sobre a determinação das treliças e se elas são estáveis ou instáveis. Você sabe determinar quando uma treliça é determinada estaticamente, indeterminada, estável ou instável? Então, vamos aprender! Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar com algum amigo para ajudar o canal a crescer. Beijo e até mais!